Um milionário a contratou por um ano apenas para dar-lhe um herdeiro, mas o ciúme o fez lutar pelo amor que ele nunca imaginou sentir. A chuva de março caía forte sobre São Paulo quando Sofia Mendes atravessou correndo o portão do Hospital das Clínicas. Seu plantão de 12 horas tinha acabado há 20 minutos, mas ela permanecera mais tempo auxiliando na emergência, como sempre fazia. O cansaço pesava em seus ombros, enquanto ela puxava o casaco fino sobre o uniforme azul de enfermeira, tentando se proteger da garoa fria que insistia em molhar seu rosto. O celular vibrou no bolso. Mais uma mensagem do banco. Sofia nem precisava abrir para saber o conteúdo. Cobrança automática, aviso de débito em atraso, ameaça de negativação. Ela suspirou fundo, sentindo o aperto familiar no peito que a acompanhava desde que sua mãe falecera, 6 meses atrás. Sofia, espera aí! A voz de Mariana ecoou atrás dela. Sofia virou-se e viu a colega de trabalho correndo em sua direção, segurando uma bolsa grande sobre a cabeça para se proteger da chuva. Mari, o que foi? Pensei que você já tivesse ido embora, disse Sofia tentando forçar um sorriso. Estava te procurando. Mariana parou ao lado dela, ofegante. Você não respondeu minhas mensagens nos últimos 2 dias. Tô preocupada, amiga. Sofia desviou o olhar para o chão molhado, onde as poças refletiam as luzes alaranjadas dos postes. Não queria preocupar ninguém, mas estava ficando cada vez mais difícil esconder a situação. Só tô cansada, Mari. Plantão pesado, sabe como é? Sofia Mendes, eu te conheço há 5 anos. Mariana colocou a mão no ombro da amiga com firmeza. Não me engana. O que está acontecendo? O lábio inferior de Sofia tremeu. Por um momento, ela considerou inventar uma desculpa qualquer, mas o peso dos últimos meses era grande demais para carregar sozinha. Perdi o apartamento, ela confessou baixinho. O senhorio me deu até o final da semana para desocupar. Tô com 3 meses de aluguel atrasado. Meu Deus, Sofia, por que não me contou antes? Porque não quero ser um peso para ninguém. Já me sinto mal o suficiente. Sofia sentiu as lágrimas se misturarem com a chuva em seu rosto. As dívidas do tratamento da minha mãe consumiram todas as minhas economias. Não sobrou nada. E agora, não sei mais o que fazer. Mariana abraçou a amiga com força, ignorando a chuva que caía cada vez mais forte sobre ambas. Você não é um peso. Escuta, você pode ficar lá em casa até se organizar. Meu apartamento é pequeno, mas não posso aceitar, Mari. Você já faz muito por mim. Sofia se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Vou dar um jeito. Sempre dou. Teimosa. Mariana balançou a cabeça. Pelo menos me promete que vai pensar no que eu disse. E se precisar conversar, me liga. A hora que for. Sofia concordou com a cabeça. Mas ambas sabiam que ela provavelmente não ligaria. Sempre fora assim. Forte demais para pedir ajuda, orgulhosa demais para mostrar fraqueza. Era o jeito que aprendera a sobreviver depois que o pai as abandonara, quando ela tinha apenas 10 anos. Elas se despediram e Sofia seguiu em direção ao ponto de ônibus. A cidade estava caótica naquele horário. Eram quase 9 da noite, mas o trânsito parecia pior que no rush da tarde. Buzinas, vozes, o barulho constante da metrópole que nunca dormia. Sofia sentou-se no abrigo do ponto, observando os carros passarem em alta velocidade pela Avenida Doutor Arnaldo. 3 anos de faculdade cursados à noite, trabalhando de dia como auxiliar de enfermagem. Mais 2 anos de especialização enquanto cuidava da mãe doente. Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, e agora ela estava ali, sem casa, sem dinheiro, sem perspectiva. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma ligação. Número desconhecido. Sofia hesitou por um momento antes de atender. Alô? Sofia Mendes. A voz masculina do outro lado era grave e profissional. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Dr. Henrique Távora, advogado do escritório Almeida em Associados. A senhora teria disponibilidade para uma reunião amanhã às 10 da manhã? Tenho uma proposta que pode interessá-la. Sofia franziu a testa, confusa. Uma proposta? Que tipo de proposta? Prefiro discutir pessoalmente, se não se importa. Posso garantir que vale a pena seu tempo. O senhor Ricardo Almeida gostaria de conhecê-la. Ricardo Almeida? O empresário? Sofia sentiu o coração acelerar. Todo mundo em São Paulo conhecia aquele nome. Deve haver algum engano. Eu não... Não há engano, senhorita.
Mendes. Enviarei o endereço por mensagem. Caso aceite comparecer, peço que traga seus documentos pessoais. Boa noite. A ligação foi encerrada antes que Sofia pudesse dizer qualquer coisa. Ela ficou olhando para o telefone, completamente atordoada. O que um dos homens mais ricos do Brasil queria com ela? Aquilo não fazia o menor sentido. Quando o ônibus finalmente chegou, lotado como sempre, Sofia entrou empurrando e conseguiu um lugar em pé perto da porta. Durante todo o trajeto até o pequeno quarto que alugara temporariamente na Zona Leste, ela não conseguiu parar de pensar naquela ligação estranha. Ricardo Almeida. Uma proposta. E a sensação incômoda de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O prédio era imponente, 30 andares de vidro espelhado, refletindo o céu nublado de São Paulo, localizado no coração da Faria Lima, cercado por outros gigantes corporativos. Sofia observou a estrutura por um longo momento, antes de reunir coragem para entrar. Usava sua melhor roupa, uma calça preta de tecido simples e uma blusa branca que havia passado com cuidado na noite anterior. Não era luxo, mas era o que tinha de mais apresentável. A recepção parecia saída de uma revista de arquitetura, piso de mármore, móveis de design italiano e uma recepcionista impecavelmente vestida que a cumprimentou com um sorriso profissional assim que ela se aproximou. Bom dia. Tenho uma reunião marcada com o Dr. Henrique Távora, disse Sofia, tentando esconder o nervosismo na voz. Sofia Mendes? Sim. O Dr. Távora a aguarda no 30º andar. Pode subir pelo elevador à direita. Ele virá recebê-la. Sofia agradeceu e caminhou até os elevadores, sentindo os olhos da recepcionista acompanhando cada passo seu. Quando as portas se fecharam e o elevador começou a subir suavemente, ela aproveitou para observar seu reflexo no espelho. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, maquiagem leve, olheiras que nem o corretivo conseguia disfarçar completamente. Ela parecia exatamente o que era, uma mulher cansada lutando para sobreviver. As portas se abriram diretamente em uma sala de espera luxuosa. Um homem de aproximadamente 50 anos, trajando terno azul marinho e gravata discreta, aguardava com as mãos cruzadas à frente do corpo. Senhorita Mendes, prazer em conhecê-la pessoalmente. Sou Henrique Távora. Ele estendeu a mão que Sofia apertou educadamente. Agradeço por ter vindo. Por favor, me acompanhe. Eles caminharam por um corredor silencioso até uma sala de reuniões envidraçada que oferecia uma vista panorâmica da cidade. E lá, de pé diante da janela com as mãos nos bolsos da calça social, estava ele. Ricardo Almeida era mais jovem do que Sofia imaginava. Tinha cerca de 35 anos, ombros largos, cabelos negros penteados para trás e uma postura que transmitia autoridade natural. Ele vestia um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, sem gravata. Quando se virou para encará-la, Sofia sentiu o peso daqueles olhos cor-de-mel avaliando cada detalhe. Senhorita Mendes, ele disse, a voz grave e controlada. Obrigado por aceitar meu convite. Senhor Almeida. Sofia forçou-se a manter contato visual, mesmo sentindo-se intensamente observada. Confesso que estou curiosa sobre o motivo desta reunião. Um sorriso mínimo tocou os lábios de Ricardo, mas não chegou aos olhos. Direto ao ponto. Aprecio isso. Ele gesticulou para as cadeiras. Por favor, sente-se. Sofia obedeceu, e Ricardo tomou o assento à sua frente, enquanto o Dr. Távora permanecia de pé ao lado, como um sentinela silencioso. Investigamos sua vida nos últimos dias, senhorita Mendes. Começou Ricardo sem rodeios. Sei sobre suas dívidas, sobre a situação com o apartamento, sobre o tratamento de sua mãe. Sei que você é uma profissional exemplar, dedicada, sem histórico de problemas, e sei que está em uma posição financeira extremamente delicada. Sofia sentiu o rosto esquentar de vergonha e indignação. Com todo respeito, Sr. Almeida, não entendo por que o senhor investigaria minha vida privada. Eu nem o conheço. Porque preciso ter certeza de que a pessoa que escolhi é confiável. Ricardo entrelaçou os dedos sobre a mesa, mantendo aquele olhar penetrante fixo nela. Vou lhe fazer uma proposta, senhorita Mendes. Uma proposta que resolverá todos os seus problemas financeiros de uma vez por todas. Que tipo de proposta? Ricardo recostou-se na cadeira, estudando-a por mais um momento antes de responder.
Preciso de uma mulher que gere um filho meu, um herdeiro, dentro do prazo de 1 ano. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Desculpe, acho que não entendi direito. Entendeu perfeitamente. A voz de Ricardo permaneceu calma, quase fria. Minha família possui cláusulas contratuais rigorosas relacionadas à herança dos negócios. Se eu não tiver um herdeiro legítimo até meus 36 anos, o que acontece em 12 meses, perderei o controle majoritário da empresa para meus primos. Não posso permitir isso. Mas, o senhor não pode simplesmente casar e ter um filho? Sofia perguntou, ainda atordoada. Casamento implica em complicações emocionais que não tenho interesse em enfrentar. Ricardo falou como se estivesse discutindo um contrato comercial qualquer. Estou propondo um acordo puramente profissional. Você morará em minha residência pelo período de gestação, receberá todos os cuidados médicos necessários e, após o nascimento da criança, receberá uma compensação financeira de 5 milhões de reais. Sofia sentiu o ar faltar em seus pulmões. 5 milhões? Sim. Além disso, todas as suas dívidas atuais serão quitadas imediatamente após a assinatura do contrato. Você terá uma conta bancária com mesada mensal para suas despesas pessoais. Após o nascimento, caso deseje manter algum tipo de convivência com a criança, isso poderá ser negociado. Mas a guarda completa será minha. Dr. Távora colocou uma pasta preta sobre a mesa. Este é o contrato preliminar. Obviamente, tudo será feito dentro da legalidade. O processo de concepção será por métodos naturais, uma vez que aumenta consideravelmente as chances de sucesso. Sofia olhou para a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Vocês estão falando sério? Completamente. Ricardo inclinou-se para a frente. Sei que é uma proposta incomum, senhorita Mendes, mas observe sua situação atual. Endividada, prestes a ficar sem moradia, trabalhando turnos exaustivos, sem perspectiva de melhora. Estou oferecendo uma solução que mudará sua vida permanentemente. Em 1 ano você estará livre de todas as preocupações financeiras que a assombram agora. E o que o senhor ganha com isso, além do herdeiro óbvio? Controle total sobre a situação. A resposta veio rápida e honesta. Sem complicações emocionais, sem expectativas românticas, sem drama. Você recebe o que precisa, eu recebo o que preciso. É uma transação justa. Sofia levantou-se da cadeira abruptamente, sentindo-se sufocada. Isso é loucura. O senhor está me pedindo para vender meu corpo, essencialmente, para gerar uma criança como se fosse uma mercadoria. Não é assim que vejo. Ricardo também se levantou, mantendo a compostura. Vejo como uma oportunidade mútua. Ninguém está sendo forçado a nada. Se aceitar, será por escolha própria. Se recusar, compreendo perfeitamente, e esta conversa nunca aconteceu. Sofia passou a mão pelos cabelos, desesperada. A proposta era absurda, desumana, completamente fora de qualquer padrão moral que ela conhecia. Mas, ao mesmo tempo, 5 milhões de reais. Todas as dívidas quitadas. Segurança financeira pelo resto da vida. Preciso pensar, ela disse, a voz fraca. Naturalmente. Dr. Távora estendeu um cartão. Meu contato está aqui. Tem 1 semana para decidir. Mas, senhorita Mendes, esta proposta não será feita a mais ninguém. Se recusar, procuraremos outra pessoa e sua oportunidade terá passado. Sofia pegou o cartão com mãos trêmulas e saiu daquela sala sem olhar para trás. Só conseguiu respirar direito quando estava novamente na rua, em meio ao caos reconfortante da cidade. Pessoas passavam apressadas, buzinas soavam, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas. E ela estava ali, segurando um cartão que poderia mudar completamente sua vida, ou destruí-la de uma forma que ainda não conseguia compreender. Sofia não conseguiu dormir naquela noite. Deitada no colchão fino do quarto minúsculo que alugara por semana em uma pensão na Zona Leste, ela ficou olhando para o teto rachado, enquanto os sons da cidade invadiam pela janela mal fechada. Sirenes ao longe, discussões de vizinhos, o barulho constante do trânsito na avenida próxima. 5 milhões de reais. O número ecoava em sua mente como um mantra impossível. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 10 vidas trabalhando como enfermeira. Mais do que sua mãe havia visto em toda a existência.
Dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com contas, com aluguéis atrasados, com a sensação de afogamento que a perseguia desde que a dívida hospitalar se tornara uma montanha intransponível. Mas a que custo? Sofia rolou na cama, abraçando o travesseiro fino. A proposta de Ricardo Almeida era fria, calculista, desprovida de qualquer romantismo ou emoção. Ele a via como uma solução para um problema corporativo, um meio para um fim. Ela geraria uma criança, uma vida, como se fosse uma transação comercial. O celular iluminou a escuridão do quarto. 2h34 da manhã. Mariana havia mandado 3 mensagens perguntando se estava tudo bem, se havia conseguido resolver alguma coisa. Sofia não tinha coragem de responder. Como explicaria para a amiga que um bilionário havia lhe oferecido 5 milhões para ter um filho dele? Ela pegou o telefone e abriu o navegador, digitando o nome dele, Ricardo Almeida. As matérias apareceram aos montes. Empresário Ricardo Almeida expande império imobiliário para o Nordeste. Herdeiro da construtora Almeida, fatura 2 bilhões em 2024. Ricardo Almeida, o bilionário mais discreto de São Paulo. Fotos dele em eventos beneficentes, sempre sozinho ou acompanhado apenas de sócios. Nenhuma mulher ao lado. Nenhum escândalo amoroso. Nada. Sofia clicou em uma matéria mais antiga, de 5 anos atrás. O título chamou sua atenção. Tragédia marca família Almeida. Noiva de Ricardo morre em acidente dias antes do casamento. Ela leu rapidamente. Isabela Fonseca, 28 anos, arquiteta renomada, havia morrido em um acidente de carro na Marginal Pinheiros 3 dias antes de se casar com Ricardo. A matéria mencionava que ele não deu entrevistas, não fez declarações públicas e desapareceu da mídia por quase 1 ano após a tragédia. Sofia sentiu uma pontada de empatia. Então havia uma razão para aquela frieza toda. Uma ferida que explicava por que ele preferia um contrato sem emoções a arriscar se envolver novamente. Mas isso mudava alguma coisa? Tornava a proposta menos absurda? Ela fechou o navegador e colocou o telefone de volta na mesinha improvisada ao lado da cama. O cansaço físico pesava em seu corpo. Havia trabalhado outro turno duplo, mas a mente não desligava. Os dias seguintes passaram em um borrão. Sofia continuou trabalhando seus plantões, evitando as perguntas preocupadas de Mariana, contando os dias que faltavam para ser despejada da pensão. A cada noite antes de dormir, ela pegava o cartão de Dr. Távora e ficava olhando para ele, como se as respostas pudessem surgir magicamente. No 5º dia, enquanto ajudava a trocar os curativos de um paciente idoso no hospital, ele perguntou: "Por que uma moça bonita como você está com essa cara de quem carrega o mundo nas costas?" Sofia forçou um sorriso enquanto trabalhava com cuidado. "Só cansaço, seu Valdir. Nada demais. Deixa eu te contar uma coisa, menina." O homem segurou sua mão com a força surpreendente de quem já havia vivido 8 décadas. "Eu tô aqui nessa cama porque passei a vida inteira com medo de fazer as escolhas difíceis. Sempre escolhi o seguro, o certo, o que os outros esperavam de mim. E olha onde isso me trouxe, sozinho, doente, cheio de arrependimentos. O senhor tem filhos, netos. Vi eles visitando ontem. Tenho, e são a única coisa boa que fiz na vida. Mas poderia ter feito muito mais se não tivesse tanto medo." Ele apertou a mão dela. "Às vezes, a gente precisa ter coragem de fazer a escolha que parece errada para todo mundo, mas que no fundo, a gente sabe que é a única que faz sentido." Sofia terminou o curativo em silêncio, mas as palavras do velho ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Naquela noite, depois do plantão, ela foi direto para o endereço que constava no cartão de Dr. Távora, o mesmo prédio imponente na Faria Lima, agora iluminado contra o céu escuro de São Paulo. Eram quase 9 da noite, mas, segundo o cartão, o escritório funcionava 24 horas. A mesma recepcionista, ou talvez outra igualmente impecável, a recebeu com o mesmo sorriso profissional. Sofia Mendes. "Gostaria de falar com o Dr. Távora." "Um momento, por favor." 5 minutos depois, Sofia estava novamente na sala de reuniões. Desta vez, apenas o advogado estava presente. "Senhorita Mendes, que surpresa agradável." Ele gesticulou para a cadeira. "Tomou sua decisão?" Sofia sentou-se, as mãos fechadas sobre o colo.
Tinha ensaiado um discurso durante todo o caminho até ali, mas agora que estava diante dele, as palavras pareciam inadequadas. Antes de decidir qualquer coisa, preciso de algumas garantias. Respostas para algumas perguntas. Naturalmente, faça suas perguntas. A criança. Sofia respirou fundo. Depois que nascer, terei direito de visitá-la? De fazer parte da vida dela de alguma forma? Doutor. Távora abriu uma pasta e consultou alguns documentos. Isso pode ser negociado e incluído no contrato. O Sr. Almeida não é contrário à ideia, desde que não interfira na educação e decisões principais sobre a criança. Você teria o papel de, digamos, uma tia próxima. Visitas regulares, presença em datas importantes, se assim desejar. E se eu engravidar e algo der errado? Se perder o bebê? O contrato prevê 3 tentativas ao longo de 12 meses. Caso não haja sucesso nesse período por motivos de saúde comprovados, você ainda receberá uma compensação de R$1 milhão pelas tentativas, além de ter todas as suas dívidas quitadas. E minha liberdade? Enquanto morar na casa dele, serei uma prisioneira? Absolutamente não. Você terá liberdade para sair, trabalhar se desejar, embora não seja necessário, manter suas amizades e atividades. As únicas restrições serão relacionadas à segurança da gestação. Nada de atividades de risco, acompanhamento médico regular, essas coisas. Sofia olhou pela janela para as luzes da cidade. Milhões de pessoas lá fora, cada uma com seus próprios problemas, suas próprias escolhas impossíveis. Ele já escolheu outra pessoa caso eu recuse? Não. O Sr. Almeida foi muito claro. Você é a escolha dele. Se recusar, ele buscará alternativas, mas você foi a primeira opção dele por razões que ele não compartilhou comigo. Isso surpreendeu Sofia. Por que ela? Existiam milhares de mulheres em São Paulo na mesma situação financeira desesperadora. O que havia nela que fizera Ricardo Almeida escolhê-la especificamente? Posso fazer uma última pergunta? À vontade. Por que eu? De todas as pessoas que ele poderia escolher, por que exatamente eu? Doutor. Távora fechou a pasta e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Essa resposta, senhorita Mendes, terá que vir dele mesmo. O que posso dizer é que o Sr. Almeida é um homem extremamente criterioso. Quando escolhe algo ou alguém, é porque tem certeza absoluta de sua decisão. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em sua mãe, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica e morreu sem nunca ter tido um dia sequer de tranquilidade financeira. Pensou em si mesma, exausta, endividada, sem perspectiva. Pensou na criança que geraria, uma vida que poderia ter todas as oportunidades que ela nunca teve. E pensou nas palavras de seu Valdir. Às vezes é preciso ter coragem de fazer a escolha que parece errada. Eu aceito. As palavras saíram antes que ela pudesse reconsiderar. Aceito a proposta. Dr. Távora não demonstrou surpresa. Apenas assentiu e abriu outra pasta. Excelente. Vou preparar os documentos finais. Pode assinar ainda esta noite? Posso. Então me dê alguns minutos. Enquanto o advogado saía da sala, Sofia ficou sozinha com sua decisão. Não havia mais volta. Ela havia acabado de concordar em passar 1 ano de sua vida gerando um filho para um homem que mal conhecia, em troca de dinheiro. Mas pela primeira vez em meses, Sofia não sentiu o peso sufocante da dívida esmagando seu peito. Sentiu algo diferente. Medo, talvez. Expectativa, com certeza. E uma estranha sensação de que sua vida estava prestes a começar de verdade. A cobertura de Ricardo Almeida ocupava todo o último andar de um edifício residencial na Avenida Paulista. Sofia saiu do elevador privativo e se viu em um hall de entrada com pé direito duplo, piso de mármore Carrara e uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Mesmo já sendo noite, as luzes da cidade criavam um espetáculo de cores e movimento que ela nunca havia visto daquela perspectiva. Senhorita Mendes, bem-vinda. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, surgiu de um corredor lateral. Usava um vestido discreto na cor cinza e tinha a postura elegante de quem estava acostumada a ambientes luxuosos. Sou Helena, governanta da residência. O senhor Almeida me pediu para recebê-la e mostrar seus aposentos.
Sofia segurou com mais força a única mala que trouxera, uma bolsa velha de viagem que continha todas as suas posses. Obrigada, dona Helena. Apenas Helena, querida. A mulher sorriu com gentileza genuína. Venha, vou levá-la ao seu quarto. Elas atravessaram uma sala de estar que parecia saída de uma revista de decoração. Sofás de couro italiano, obras de arte nas paredes, uma lareira de design moderno, mesmo que raramente fizesse frio o suficiente em São Paulo para usá-la. Tudo era minimalista, elegante e intimidadoramente caro. O Sr. Almeida está em uma reunião e deve retornar apenas amanhã pela manhã, explicou Helena, enquanto subiam uma escada de mármore com corrimão de vidro. Ele pediu que eu garantisse que a senhorita se sentisse confortável. O quarto que Helena abriu era maior que o apartamento inteiro onde Sofia morava com a mãe anos atrás. Cama king size, com roupa de cama branca impecável, closet espaçoso, banheiro privativo com banheira de hidromassagem e chuveiro com múltiplos jatos. Outra parede de vidro oferecia a mesma vista espetacular da cidade. Meu Deus, Sofia murmurou, deixando a mala cair no chão. O senhor. Almeida mandou providenciar algumas roupas básicas no closet, enquanto a senhorita não compra as suas próprias. Helena abriu as portas do armário, revelando peças elegantes ainda com etiquetas. Amanhã, se desejar, posso acompanhá-la às compras. O senhor Almeida liberou um cartão de crédito sem limite para suas necessidades. Sofia tocou um dos vestidos, sentindo a qualidade do tecido. Tudo aquilo parecia irreal. 48 horas atrás, ela estava a ponto de ser despejada, e agora estava em uma cobertura de milhões, com roupas de grife e um cartão sem limite. Helena, ela virou-se para a governanta. Isso tudo é muito. Eu não sei se me acostumarei. A mulher mais velha se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro de Sofia. Sei que é muita mudança de uma vez, querida, mas vai se acostumar mais rápido do que imagina. Ela fez uma pausa. O senhor. Almeida pode parecer frio e distante, mas não é um homem mau. Trabalho para ele há 15 anos e posso garantir isso. Você sabe sobre o acordo? Sobre por que estou aqui? Helena não demonstrou surpresa ou julgamento. Sei, e não me cabe julgar as escolhas de vocês. Meu trabalho é garantir que esta casa funcione bem e que todos se sintam confortáveis nela, inclusive você. Sofia sentiu os olhos marejarem. A gentileza inesperada de Helena, depois de dias de tensão e medo, quebrou algo dentro dela. Obrigada, ela conseguiu dizer. Agora vou deixá-la descansar. Deve estar exausta. O jantar está na cozinha se tiver fome, mas posso trazer aqui se preferir. Amanhã conversamos melhor sobre a rotina da casa. Quando Helena saiu e fechou a porta, Sofia finalmente se permitiu processar tudo. Ela caminhou até a janela e encostou a testa no vidro frio, observando a cidade lá embaixo. Milhares de luzes, milhares de vidas, cada uma com sua própria história. E agora ela fazia parte de um mundo completamente diferente. Sofia tomou um banho longo, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Os produtos no banheiro eram todos de marcas caras que ela nunca havia usado. Shampoo francês, sabonete artesanal, cremes com nomes que mal conseguia pronunciar. Quando finalmente saiu, vestiu um dos roupões macios que estavam pendurados e voltou para o quarto. Não tinha sono, apesar do cansaço físico. Desceu até a cozinha, um espaço enorme com ilha central, eletrodomésticos de última geração e uma adega climatizada que ocupava uma parede inteira. Helena havia deixado um prato coberto na ilha, risoto de fungo, salada verde e uma taça de suco natural. Sofia comeu em silêncio, ainda se sentindo uma intrusa naquele lugar. Não consegue dormir? A voz grave a fez pular do banco. Ricardo estava na entrada da cozinha, também vestindo roupas casuais, uma calça de moletom escura e uma camiseta simples. Os cabelos estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Mesmo naquele estado mais relaxado, ele irradiava uma presença que dominava o ambiente. Senhor Almeida. Sofia rapidamente limpou a boca com o guardanapo. Helena disse que o senhor só voltaria amanhã. A reunião terminou mais cedo. Ele caminhou até a geladeira e pegou uma garrafa de água. Pode me chamar de Ricardo. Vamos morar juntos por um tempo. Formalidades excessivas serão desconfortáveis. Ricardo, então.
Sofia observou enquanto ele bebia a água, a coluna ereta mesmo naquele momento casual. E pode me chamar de Sofia. Sofia. Ele testou o nome, como se avaliasse como soava em sua voz. Está confortável no quarto? Está perfeito. Tudo está perfeito, na verdade. É só muito diferente do que estou acostumada. Ricardo apoiou-se na ilha de mármore, do outro lado dela. Pela primeira vez, Sofia o viu de perto sem a barreira formal de uma reunião de negócios. Notou pequenos detalhes. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, os fios grisalhos prematuros em suas têmporas, a intensidade cansada em seus olhos cor de mel. Imagino que sim. Ele fez uma pausa. Preciso estabelecer algumas regras básicas para que a convivência seja mais tranquila para ambos. Claro. Primeiro, você tem liberdade total para usar qualquer cômodo desta casa, exceto meu escritório no segundo andar. É meu espaço privado e preciso que seja respeitado. Sofia concordou com a cabeça. Segundo, teremos jantares juntos algumas vezes por semana. Não todos os dias. Minha agenda é imprevisível, mas é importante que mantenhamos algum tipo de convivência. Para que o processo seja menos clínico, Sofia perguntou sem conseguir esconder o tom de ironia. Um sorriso mínimo tocou os lábios de Ricardo. Exatamente. Terceiro, qualquer coisa que precisar, fale com Helena. Ela tem autorização para resolver qualquer questão que surgir. E quarto, ele fez uma pausa mais longa. Sei que esta é uma situação incomum para ambos. Se em algum momento sentir que não pode continuar, me fale. Não a manterei aqui contra sua vontade. Sofia não esperava por aquilo. Pelo contrato frio, pela maneira calculista como ele havia proposto tudo, ela imaginou que seria tratada como uma funcionária em um projeto. Mas havia algo naquele último ponto que sugeria uma consideração inesperada. E o senhor? Ela perguntou. Se em algum momento se arrepender dessa decisão. Não me arrependo das minhas decisões. A resposta veio rápida e definitiva. Quando escolho algo, é porque tenho certeza. Porque eu... A pergunta escapou antes que Sofia pudesse se conter. Dr. Távora disse que teria que perguntar ao senhor diretamente por que me escolheu especificamente. Ricardo a estudou por um longo momento, aqueles olhos dourados avaliando se devia ou não responder. Porque pesquisei mais de 50 candidatas em potencial, mulheres em situações financeiras similares, com históricos limpos, sem vícios ou problemas de saúde, mas todas tinham algo, um desespero nos olhos que me incomodava, uma disposição de aceitar qualquer coisa sem questionar. E você questionou. Mesmo precisando desesperadamente do dinheiro, você questionou a moralidade da proposta. Demonstrou ter princípios além da necessidade. Ele tomou outro gole de água. E quando li sobre como cuidou de sua mãe nos últimos anos, trabalhando duplas jornadas, sacrificando sua própria vida por ela, soube que era o tipo de pessoa que colocaria o bem-estar de uma criança acima de qualquer coisa, mesmo que essa criança seja resultado de um contrato. Sofia sentiu algo se apertar em seu peito. Havia mais profundidade naquele homem do que ela imaginara. Por baixo da frieza empresarial, existia alguém que havia pensado cuidadosamente sobre o futuro da criança que ainda nem existia. Obrigada, ela disse baixinho, por me explicar. Termine de comer. Precisa descansar. Ricardo empurrou-se da ilha. Amanhã Helena tem uma lista de lojas para levá-la. Compre o que precisar e quiser, sem limites. Ricardo? Ele parou e olhou para trás. Sim, eu vou fazer o meu melhor, para que isso dê certo. Algo mudou em sua expressão, um leve abrandamento na rigidez de seus traços. Eu sei. Boa noite, Sofia. Boa noite. Ela o observou subir as escadas e desaparecer no corredor do segundo andar. Quando ficou sozinha novamente na cozinha imensa, Sofia terminou de comer lentamente, processando a conversa. Ricardo Almeida era mais complexo do que ela imaginara. Não apenas um empresário frio fazendo uma transação. Havia camadas ali, feridas antigas, e uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida sob toda aquela armadura de controle. E Sofia, pela primeira vez desde que aceitara aquela proposta insana, sentiu que talvez, apenas talvez, conseguisse sobreviver àquele ano. Talvez até descobrir quem realmente era Ricardo Almeida, por baixo de toda aquela proteção.
E talvez mais assustador ainda, descobrir quem ela mesma poderia se tornar naquele mundo novo e estranho. Os primeiros dias na cobertura passaram em um ritmo estranho, quase surreal. Sofia acordava em uma cama tão confortável que parecia estar flutuando. Tomava café da manhã preparado por Helena, com ingredientes que ela mal sabia pronunciar, e passava as manhãs explorando a casa ou sendo levada pela governanta a lojas onde uma única peça de roupa custava mais que seu salário mensal. No quinto dia, enquanto Helena a acompanhava em uma boutique nos Jardins, Sofia segurava um vestido azul marinho com preço que fazia seu estômago revirar. Helena, isso é absurdo! R$ 2.000 em um vestido? Eu não posso. A governanta pegou o vestido das mãos de Sofia e o colocou sobre a pilha de outras peças já selecionadas. Pode sim, querida. O Sr. Almeida foi muito claro. Você deve comprar o que quiser e precisar, sem restrições. Mas eu não preciso de tudo isso. Sofia gesticulou para as sacolas que já carregavam. Já tenho roupas suficientes para 3 pessoas. Helena sorriu com paciência maternal. Sofia, posso ser franca com você? Por favor. Você vai frequentar lugares e eventos ao lado do Sr. Almeida. Jantares de negócios, algumas ocasiões sociais. Não é sobre ostentação. É sobre não se sentir deslocada nesses ambientes. Ela tocou o braço de Sofia gentilmente. E além disso, quando foi a última vez que você se presenteou com algo bonito, que se permitiu ter algo de qualidade? Sofia sentiu os olhos arderem. A verdade era que não se lembrava. Nos últimos anos, cada centavo tinha sido direcionado para o tratamento da mãe, para as contas, para a sobrevivência básica. A ideia de gastar dinheiro consigo mesma parecia pecado. Nunca, eu acho. Então está na hora. Helena pegou mais 2 vestidos e os adicionou à pilha. Permita-se isso, não por ele, mas por você. Quando voltaram para a cobertura no final da tarde, carregadas de sacolas, Ricardo estava na sala, trabalhando no laptop. Ele levantou os olhos brevemente quando elas entraram. Teve sucesso nas compras? Perguntou a voz neutra. Helena me obrigou a comprar metade da loja. Sofia tentou fazer piada, mas saiu nervoso. Ótimo. Ele voltou a atenção para a tela. Jantamos juntos hoje, 8 horas. Vista algo confortável. Sofia subiu para o quarto com Helena, que a ajudou a organizar as roupas novas no closet. Quando finalmente ficou sozinha, ela se sentou na cama e olhou ao redor. Aquele quarto luxuoso, aquelas roupas caras, aquela vida que não era sua. O celular tocou. Era Mariana. Finalmente! A amiga praticamente gritou do outro lado. Sophie, cadê você? Tô te ligando faz dias. Fiquei preocupada. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Sofia mordeu o lábio. Tinha ensaiado uma história. Mas mentir para Mariana parecia errado. Desculpa, Mari. Tive que resolver umas coisas urgentes e fiquei sem tempo de responder. Que coisas? Conseguiu resolver a situação do apartamento? Onde você está ficando? Consegui resolver, sim. Fiz um acordo. Um trabalho temporário que paga bem e inclui moradia. Não era mentira, tecnicamente. Sério? Que tipo de trabalho? É complicado de explicar. Mas estou bem, Mari. Melhor do que estive em meses, na verdade. Você está sendo estranha. A voz de Mariana soou suspeitosa. Tá escondendo alguma coisa de mim? Não é isso. Só preciso de um tempo para organizar as coisas, entende? Mas prometo que estou bem. E vou explicar tudo quando puder. Houve uma pausa do outro lado. Tá bom. Mas você me conhece, né? Vou ficar no seu pé até você me contar direito o que está acontecendo. Eu sei. E eu te amo por isso. Depois que desligaram, Sofia ficou segurando o telefone, sentindo o peso da mentira, mesmo que por omissão. Mas como explicaria para Mariana? Oi, amiga. Aceitei ter um filho de um bilionário em troca de 5 milhões. Soava absurdo mesmo em sua própria mente. Às 8 horas, Sofia desceu para o jantar vestindo uma calça jeans nova e uma blusa de seda azul clara, uma das peças que Helena insistira que ficava linda nela. Ricardo já estava na sala de jantar, também com roupas casuais, jeans escuros e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. A mesa estava posta para 2, com velas acesas e uma garrafa de vinho já aberta. Não bebo durante a semana normalmente, explicou Ricardo quando notou seu olhar. Mas Helena insistiu que seria mais agradável assim.
Helena parece insistir muito em coisas. Sofia sentou-se na cadeira que ele puxou para ela. Ela é a única pessoa que tem permissão para isso. Um leve sorriso tocou seus lábios, enquanto ele se sentava à frente. Helena serviu o primeiro prato. Uma entrada de carpaccio com rúcula e parmesão. Sofia comeu em silêncio por alguns minutos, hiperconsciente de cada movimento, cada som que fazia. Você não precisa ficar tensa. Ricardo falou de repente. Não vou julgá-la pela maneira como segura o garfo. Sofia corou. Desculpa, é que isso tudo ainda é muito novo. Nunca jantei em uma mesa assim, com velas e pratos que valem mais que meu salário mensal. Eram apenas pratos até você começar a calcular o valor deles. Ricardo tomou um gole de vinho. Relaxe, Sofia. Não sou seu patrão, nem seu juiz. Então o que é? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. Ricardo a estudou por um momento antes de responder. Parceiros, suponho. Em um acordo em comum, mas ainda assim parceiros. Parceiros. Sofia testou a palavra. Certo. O prato principal foi servido. Filé mignon ao molho madeira com legumes grelhados e purê de batatas trufado. A comida estava deliciosa, mas Sofia mal conseguia apreciar, ainda se ajustando àquela dinâmica estranha. Me fale sobre você, Ricardo disse de repente. Além do que está no relatório que li. Quem é Sofia Mendes, quando não está trabalhando ou lidando com crises? Sofia piscou, surpresa pela pergunta. Não sei se há muito a contar. Trabalho há tanto tempo que meio que esqueci quem sou além disso. Tinha hobbies? Antes de tudo ficar complicado? Sofia pensou por um momento. Eu gostava de ler. Romance, principalmente. Aqueles livros bobos que todo mundo julga, mas que fazem a gente sonhar um pouco. Ela sorriu sem humor. Irônico, considerando onde estou agora. Por que irônico? Porque estou vivendo o oposto de um romance. Um contrato sem amor, sem expectativas, sem final feliz do tipo conto de fadas. Ricardo colocou o garfo no prato, sua expressão ficando mais séria. Finais felizes são superestimados. A vida real não funciona como nos livros. Você acredita nisso mesmo? Que não existe final feliz? Acredito que existe contentamento, estabilidade, até momentos de felicidade. Mas a ideia de um final feliz perfeito, onde tudo se resolve e todos vivem em êxtase constante? Ele balançou a cabeça. Isso é fantasia. E fantasias desmoronam quando a realidade bate à porta. Havia amargura em suas palavras, uma ferida antiga que Sofia reconheceu imediatamente. Ela lembrou da matéria que lera sobre Isabela, a noiva morta dias antes do casamento. Você já acreditou? Ela perguntou suavemente. Em finais felizes? Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Sofia pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Uma vez, ele olhou para o vinho em sua taça. Aprendi da pior maneira possível que não importa o quanto você planeje, controle ou acredite, a vida tira o que quer, quando quer. Já sinto muito, pela sua perda. Ele levantou os olhos rapidamente, surpreso. Você pesquisou sobre mim? Sim. Sofia não viu sentido em mentir. Depois da proposta, precisava entender com quem estava lidando. E o que descobriu? Que você é muito mais do que o empresário frio que conheci naquela primeira reunião, que passou por uma tragédia que explicaria por que prefere contratos a sentimentos. Ricardo recostou-se na cadeira, estudando-a com aquele olhar intenso que parecia ver através das pessoas. Está psicoanalisando seu parceiro de contrato, Sofia? Estou tentando entender a pessoa com quem vou conviver por um ano, com quem vou... Ela hesitou. Com quem vou gerar uma criança. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Até aquele momento, haviam dançado ao redor do assunto central, mas agora estava ali, impossível de ignorar. O médico virá amanhã, Ricardo disse, voltando ao tom profissional. Dr. Campos, especialista em fertilidade. Ele fará os exames necessários para determinar seu período fértil e garantir que está tudo bem com sua saúde. Sofia assentiu, sentindo o estômago apertar. E depois? Depois, quando o momento for adequado, cumpriremos a parte do contrato que ambos sabemos que precisa acontecer. Ele falou como se estivesse discutindo uma reunião de negócios, mas Sofia notou a tensão quase imperceptível em sua mandíbula, a forma como seus dedos apertavam a taça de vinho com um pouco mais de força.
Ele também estava nervoso. De alguma forma, essa percepção fez Sofia se sentir menos sozinha naquela situação absurda. Dr. Rodrigo Campos chegou na manhã seguinte com uma equipe pequena e discreta, uma enfermeira e um técnico de laboratório. Ele era um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e uma expressão gentil que colocava Sofia um pouco mais à vontade. Senhorita Mendes, prazer em conhecê-la. Ele apertou sua mão com firmeza. O Sr. Almeida me briefou sobre a situação. Pode ficar tranquila que tudo será conduzido com o máximo de profissionalismo e discrição. Ricardo estava presente, encostado na parede do escritório que haviam transformado temporariamente em consultório improvisado. Sofia sentiu-se exposta, vulnerável, tendo que discutir detalhes íntimos de seu corpo na frente dele. Vou precisar fazer alguns exames, explicou o Dr. Campos abrindo uma pasta. Exames de sangue completos, ultrassom, avaliação hormonal. Nada invasivo ou doloroso, apenas procedimentos padrão para avaliar sua saúde reprodutiva. Quanto tempo até sabermos se posso engravidar normalmente? Os resultados dos exames ficam prontos em 3 dias. Mas pela sua idade e histórico médico que analisei, não vejo razão para preocupação. Ele sorriu de forma tranquilizadora. Você é jovem, saudável. As chances são muito favoráveis. Os exames levaram pouco mais de 1 hora. Quando terminaram, Sofia sentiu-se esgotada emocionalmente, apesar de nada ter sido fisicamente difícil. Era o peso da realidade se impondo. Aquilo estava realmente acontecendo. Ricardo acompanhou a equipe médica até a porta. Sofia ouviu-os conversando em voz baixa no corredor, mas não conseguiu distinguir as palavras. Quando ele voltou, ela estava sentada no sofá da sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Está bem? Ele perguntou. Defina bem. Sofia não desviou o olhar da janela. Ricardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Sei que é difícil. Toda essa exposição, os exames, a realidade do que estamos prestes a fazer. Você se arrepende? Sofia finalmente olhou para ele. De ter escolhido esse caminho ao invés de simplesmente casar com alguém do seu círculo social? Não. A resposta veio sem hesitação. Casamento implica em expectativas, em emoções que não posso oferecer. Seria injusto com qualquer pessoa. E isso? Sofia gesticulou entre eles. Não é injusto comigo. Você aceitou sabendo exatamente o que estava envolvido, sem ilusões, sem promessas falsas. Ele fez uma pausa. Há uma honestidade brutal nisso que, na minha opinião, é mais justa que um casamento baseado em mentiras convenientes. Sofia não conseguiu discordar completamente. Pelo menos não havia hipocrisia ali. Era cruel, era transacional, mas era honesto. E quando a criança nascer? Ela perguntou. Como vai explicar para ela? Eventualmente vai perguntar sobre a mãe. Direi a verdade. De forma adequada à idade, claro, mas a verdade. Ricardo olhou para as próprias mãos. Que a mãe é uma pessoa extraordinária, que tornou possível a existência dela, e que pode fazer parte de sua vida se assim desejar. Você realmente acredita que vai conseguir? Criar uma criança sozinho, sem amor, apenas com lógica e recursos? Ricardo virou-se para encará-la completamente pela primeira vez. Quem disse que será sem amor? Havia uma intensidade em sua voz que ela não esperava. Só porque não posso amar você de forma romântica, não significa que sou incapaz de amar meu próprio filho. Essa criança terá todo o amor, atenção e dedicação que eu puder dar. Sofia viu verdade em seus olhos. Ele realmente acreditava nisso. E talvez, pensou ela, talvez ele estivesse certo. Amor paternal era diferente de amor romântico. Um não excluía o outro. Desculpe, ela disse baixinho. Não quis insinuar que você seria um mau pai. Entendo suas preocupações. São válidas. Ricardo levantou-se. Preciso ir ao escritório. Tenho reuniões o dia todo. Helena preparou o almoço para você. E... Ele hesitou, como se não tivesse certeza de dever dizer o que vinha a seguir. Se quiser sair, conhecer a cidade, fazer o que quiser, fique à vontade. Apenas avise Helena onde estará, por segurança. Segurança? Sou um alvo potencial para sequestros, extorsões. Infelizmente vem com o território. Por extensão, pessoas próximas a mim também precisam ter cuidado.
Era outro lembrete do quão diferente aquele mundo era. Sofia nunca precisara se preocupar com seguranças ou sequestros. Mal tinha algo que valesse a pena ser roubado. Depois que Ricardo saiu, Sofia ficou vagando pela cobertura. Explorou os cômodos que ainda não conhecia direito. Uma biblioteca impressionante, com estantes do chão ao teto, uma academia equipada com aparelhos de última geração, um terraço com jardim e piscina que oferecia uma vista de 360 graus da cidade. Era tudo tão bonito, tão perfeito e tão vazio. O telefone tocou. Mariana novamente. Oi, Mari. Sofia Mendes, você vai me contar agora o que diabos está acontecendo ou vou ter que invadir sua casa nova para descobrir? Sofia sorriu apesar da tensão. Você é impossível. Sou sua melhor amiga, vem com o cargo, então cadê você? Vamos almoçar juntas? Mato saudades e você me conta essa história misteriosa de trabalho temporário. Sofia olhou ao redor da cobertura luxuosa. A ideia de sair, de ver um rosto amigo, era tentadora demais para recusar. Tá bom, onde? Aquele restaurante japonês que a gente sempre disse que ia, mas nunca fomos porque era caro demais. Hoje é por minha conta. Comemoro minha promoção. Mari, você conseguiu a promoção? Consegui. Enfermeira-chefe, finalmente. Então vamos comemorar juntas. Meio-dia? Meio-dia. Te encontro lá. Sofia avisou Helena que sairia para almoçar e pegou um Uber até o restaurante em Pinheiros. Quando chegou, Mariana já estava esperando e as duas se abraçaram com força. Deixa eu te olhar. Mariana afastou-se, examinando Sofia de cima a baixo. Roupas novas, cabelo diferente. Até seu rosto está diferente. Menos cansado. Dormi em uma cama decente pela primeira vez em meses. Faz diferença. Elas se sentaram e pediram o rodízio. Durante os primeiros minutos conversaram sobre amenidades. A promoção de Mariana, as fofocas do hospital, pacientes memoráveis. Mas, eventualmente, Mariana não aguentou mais. Tá bom, chega de enrolação, conta logo. Onde você tá morando? Que trabalho é esse? Sofia respirou fundo. Havia pensado em uma história durante o caminho, algo que fosse próximo da verdade sem ser a verdade completa. Estou trabalhando como assistente pessoal de um empresário. Ele precisa de alguém para organizar sua vida pessoal, gerenciar a casa, essas coisas. Paga muito bem e inclui moradia na cobertura dele. Não era mentira completa. Ela estava morando lá, afinal. Assistente pessoal. Mariana estreitou os olhos. E esse empresário, ele é casado? Não. Bonito? Sofia sentiu o rosto esquentar. Mari, não é nada disso. É puramente profissional. Aham. Mariana não pareceu convencida. Sophie, você sabe que eu te apoio em qualquer coisa, né? Mas também sou sua amiga e vou ser honesta. Cuidado. Esses caras ricos, eles vivem em um mundo diferente. Têm regras diferentes. Não quero que você se machuque. Eu sei o que estou fazendo. Sofia segurou a mão da amiga sobre a mesa. Confio em mim, tá? E prometo que se precisar de você, vou ligar. Mariana suspirou, mas concordou. Tá bom, mas fica esperta e me mantém atualizada, pelo amor de Deus. Senão vou ter um treco de preocupação. Elas terminaram o almoço conversando sobre coisas mais leves, mas Sofia sentiu o peso da mentira durante todo o tempo. Odiava esconder coisas de Mariana. Mas como explicar a verdade sem parecer completamente louca? Quando voltou para a cobertura no final da tarde, Ricardo ainda não havia retornado. Sofia aproveitou para explorar a biblioteca, escolhendo um romance que chamou sua atenção e instalando-se no sofá da sala para ler. Estava tão absorta na história que não percebeu quando Ricardo chegou, horas depois. Só notou sua presença quando ele falou. Gosta de Emily Brontë? Sofia quase deixou o livro cair. Você me assustou. Desculpe. Ele estava encostado no batente da porta, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Parecia cansado. É um dos meus livros favoritos. O Morro dos Ventos Uivantes. É? Sofia olhou para o livro com renovado interesse. Não imaginei que você gostasse de romance clássico. Tenho camadas, Sofia. Ele sorriu de leve. Não sou apenas planilhas e reuniões. Estou percebendo isso. Ricardo caminhou até o bar e serviu-se de um whisky. Como foi seu dia? Almocei com uma amiga. Explorei a casa um pouco mais. Li. Sofia fechou o livro. Nada muito emocionante. A amiga do hospital? Sim. Mariana. Ela está preocupada comigo.
Acho que sentiu que estou escondendo algo. E está. Óbvio que estou. Não posso exatamente contar que concordei em ter um filho para um bilionário em troca de dinheiro. Ricardo tomou um gole do uísque, pensativo. Se precisar contar a alguém, a verdade, quero dizer, eu entenderia. Desde que seja alguém confiável. Sofia o olhou surpresa. Sério? Não posso esperar que carregue esse peso sozinha. Se Mariana é realmente sua melhor amiga e você confia nela, então talvez seja melhor ter alguém com quem possa ser honesta. Ele fez uma pausa. Só peço que ela seja discreta, pela segurança de todos envolvidos. Obrigada. Sofia sentiu gratidão genuína. Por entender isso. Ricardo assentiu e terminou o uísque. Dr. Campos ligou mais cedo. Os resultados preliminares estão bons. Deve ter os resultados completos até depois de amanhã. E ali estava novamente a realidade do acordo. Sofia sentiu o estômago apertar. E então, começamos? Quando o momento for certo, Dr. Campos nos orientará sobre o período fértil. Ricardo colocou o copo vazio na mesa. Boa noite, Sofia. Até amanhã. Ele subiu as escadas, deixando-a sozinha com seus pensamentos turbulentos. Sofia olhou para o livro em suas mãos. Uma história de amor obsessivo, destrutivo, impossível. Nada como sua situação. Sua história com Ricardo não era sobre amor. Era sobre sobrevivência, praticidade, necessidade. Mas enquanto subia para seu quarto mais tarde naquela noite, Sofia não conseguiu ignorar a pequena voz em sua cabeça, sussurrando que talvez as linhas entre transação e emoção não fossem tão claras quanto o contrato sugeria. E isso, ela sabia, poderia ser extremamente perigoso. 3 dias depois, Dr. Campos retornou com os resultados completos. Sofia estava em seu período fértil ideal. Tudo indicava que as próximas 48 horas seriam o momento mais propício para a concepção. A notícia deveria ter sido clínica, objetiva, mas Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sugiro que tentem hoje à noite e amanhã também, disse Dr. Campos, completamente profissional, como se estivesse recomendando um antibiótico. Aumenta significativamente as chances de sucesso na primeira tentativa. Ricardo apenas assentiu, sua expressão ilegível. Sofia não conseguiu dizer nada, a garganta subitamente seca. Depois que o médico saiu, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Ricardo mexia em papéis em sua mesa sem realmente lê-los. Sofia observava a cidade pela janela sem realmente ver. Sofia, a voz dele a fez virar. Se não estiver pronta, podemos esperar o próximo ciclo. Não. Ela surpreendeu a si mesma com a firmeza na voz. Quanto mais prolongarmos isso, mais difícil ficará. Melhor fazer logo. Você tem certeza? Sofia olhou para ele. Ricardo estava tenso. Ela percebia agora. As mãos fechadas sobre a mesa, a mandíbula rígida. Ele também estava nervoso. Tenho. Ela respirou fundo. Hoje à noite, então. Hoje à noite. O resto do dia passou em câmera lenta. Sofia tentou ler, assistir televisão, qualquer coisa para distrair a mente, mas era inútil. Seus pensamentos voltavam constantemente para o que aconteceria naquela noite. Helena percebeu sua agitação e preparou um chá de camomila que Sofia bebeu sem realmente saborear. Ricardo saiu para o escritório logo após o almoço e só retornou às 7 da noite. Jantaram juntos como haviam feito algumas vezes naquela semana, mas a conversa era forçada, pontuada por silêncios longos e desconfortáveis. Quando terminaram, Ricardo serviu-se de uma dose generosa de uísque. Sofia notou que sua mão tremia levemente ao segurar o copo. Você está nervoso, ela disse surpreendida. Ele tomou um gole antes de responder. Seria estranho se não estivesse. Por quê? Você já... Quer dizer, imagino que não seja sua primeira vez. Não é sobre experiência. Ricardo colocou o copo na mesa e passou a mão pelos cabelos, desalinhando-os. É sobre o que isso significa. Sobre criar uma vida conscientemente. Sobre a responsabilidade disso. Sofia levantou-se e caminhou até onde ele estava. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela tomou a iniciativa de tocar nele, colocando a mão sobre seu braço. Estamos nisso juntos. Não é só você carregando esse peso. Ricardo olhou para a mão dela em seu braço, então para seu rosto. Havia algo em seus olhos que Sofia não conseguia decifrar. Vulnerabilidade, talvez, ou medo. Como você consegue ser tão forte? Ele perguntou baixinho.
Não sou forte. Estou apavorada, Sofia admitiu. Mas aprendi que às vezes a única forma de passar pelo medo é atravessando ele. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Era a primeira vez que se tocavam além de cumprimentos formais, e Sofia sentiu o calor de sua pele, a força contida em seus dedos. Vamos subir? Ele disse mais uma afirmação que uma pergunta. Sofia concordou com a cabeça, a boca subitamente seca novamente. Eles subiram as escadas lado a lado, o silêncio agora carregado de tensão diferente. Ricardo a guiou até seu quarto. Não o dela, mas o dele, que Sofia nunca havia entrado. Era espaçoso como o resto da casa, decorado em tons de cinza e azul marinho, com uma cama enorme dominando o espaço central. Posso... Sofia hesitou. Posso tomar um banho antes? Claro, use o banheiro à vontade. Sofia trancou-se no banheiro e encostou-se na porta, tentando controlar a respiração acelerada. Isso estava acontecendo. Realmente acontecendo. Ela iria se deitar com um homem que mal conhecia, com o propósito específico de engravidar. Tomou um banho rápido, mas demorado o suficiente para tentar acalmar os nervos. Quando saiu, envolta no roupão macio, Ricardo estava na varanda conectada ao quarto, olhando para a cidade noturna. Ele se virou quando a ouviu se aproximar. Havia tirado o paletó e a gravata. Os primeiros botões da camisa estavam abertos. A luz suave do quarto, Sofia o viu de forma diferente. Não como um empresário imponente ou o homem frio do contrato, mas apenas como um homem prestes a dar um passo irrevogável. Sofia, Ele começou. Então parou. Quero que saiba que não precisa fazer nada que não queira. Se mudar de ideia, mesmo agora, não haverá problema. Eu não mudei de ideia. Ela caminhou até ele, o coração batendo forte. Só estou nervosa. Eu também. A confissão mútua de vulnerabilidade criou algo entre eles. Uma conexão frágil, mas real. Ricardo ergueu a mão devagar, como se dando tempo para ela recuar, e tocou seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele. Vou tentar fazer isso o menos clínico possível, ele disse baixinho. E então ele a beijou. Sofia não esperava por aquilo. Pelo contrato, pelo acordo, ela havia imaginado que seria rápido, mecânico, sem envolvimento emocional. Mas o beijo de Ricardo foi lento, quase tentativo, como se ele também estivesse navegando em território desconhecido. Ela respondeu ao beijo, permitindo-se sentir ao invés de apenas analisar. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a mais perto, e Sofia sentiu o calor do corpo dele através do tecido fino do roupão. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Quarto ou varanda? Ricardo perguntou, uma tentativa de leveza que não disfarçava completamente a tensão em sua voz. Quarto, Sofia respondeu, com menos chances de vizinhos curiosos. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, e a guiou de volta para dentro. O que aconteceu a seguir foi mais gentil do que Sofia esperava. Ricardo foi cuidadoso, atento, parando várias vezes para ter certeza de que ela estava bem. Não havia paixão desenfreada ou romance de novela, mas havia uma consideração inesperada que tornou tudo mais suportável. Quando terminou, Ricardo deitou-se ao lado dela, ambos olhando para o teto em silêncio. Sofia sentiu a realidade do que haviam feito cair sobre ela como um peso. Você está bem? Ele perguntou depois de alguns minutos. Estou. E era verdade. Não estava feliz ou eufórica, mas estava bem. Você? Sim. Mais silêncio. Então Ricardo virou-se de lado para encará-la. Obrigado por fazer isso. Sei que não é fácil. Obrigada a você por não ter sido horrível. Ele riu baixinho. Um som raro que Sofia percebeu que gostava de ouvir. A barra está baixa se não horrível. É um elogio. Você sabe o que quis dizer. Ricardo estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto surpreendentemente íntimo. Quer que eu vá para outro quarto? Ou prefere ficar aqui esta noite? Sofia considerou. Parte dela queria correr para seu próprio quarto, processar tudo sozinha. Mas outra parte, uma parte que a surpreendeu, não queria ficar sozinha naquele momento. Posso ficar? Pode. Eles se acomodaram sob as cobertas, mantendo uma distância respeitosa. Sofia esperava ficar acordada a noite toda, a mente turbilhonando, mas o cansaço emocional a venceu, e ela adormeceu rapidamente.
Quando acordou algumas horas depois, ainda de madrugada, levou um momento para lembrar onde estava. O quarto estava escuro, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas, e Ricardo estava ao seu lado, também acordado, olhando para o teto. Não consegue dormir? Ela sussurrou, pensando demais. Sobre o quê? Sobre como em uma única noite tudo mudou de forma irreversível. Sofia entendeu perfeitamente. Em questão de horas, eles haviam cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Se ela engravidasse, quando engravidasse, nada mais seria como antes. Você se arrepende? Ela perguntou com medo da resposta. Ricardo virou-se para encará-la na penumbra. Não. Sua voz era firme. E você? Não. Era verdade. Apesar de toda a estranheza, toda a transação fria por trás do acordo, Sofia não se arrependia. Havia uma estranha sensação de que estava exatamente onde deveria estar. Devemos tentar de novo amanhã, Ricardo disse, como o médico sugeriu. Eu sei, mas amanhã... Ele hesitou. Não precisa ser tão... formal. Se quiser jantar antes, conversar, tornar menos transacional. Sofia percebeu o que ele estava tentando dizer, que talvez pudessem criar algum tipo de conexão além do puramente físico. Não amor, não romance, mas algo mais humano. Eu gostaria disso, ela admitiu. Ricardo assentiu e voltou a olhar para o teto. Sofia fechou os olhos, tentando dormir novamente, mas ficou consciente de cada movimento dele, cada respiração, a presença sólida ao seu lado. Quando o sono finalmente veio, ela sonhou com uma criança de olhos cor-de-mel correndo por um jardim ensolarado, rindo com alegria pura e inconsciente. E no sonho, ela estava feliz. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Sofia e Ricardo tentaram novamente na noite seguinte, como orientado pelo Dr. Campos, e depois ficaram na incômoda posição de esperar. 2 semanas até que ela pudesse fazer um teste de gravidez confiável. 2 semanas de incerteza. Curiosamente, porém, a dinâmica entre eles havia mudado. Não dramaticamente, mas em pequenas formas sutis que Sofia notava constantemente. Ricardo começou a chegar mais cedo do trabalho. Não todos os dias, mas com frequência suficiente para jantarem juntos 4, às vezes 5 noites por semana. As conversas que antes eram pontuadas por silêncios constrangedores agora fluíam mais naturalmente. Me fale sobre sua mãe. Ricardo pediu uma noite enquanto terminavam o jantar que Helena havia preparado. Sofia girou o vinho na taça, surpresa pela pergunta pessoal. O que quer saber? Qualquer coisa. Pelo relatório sei que ela faleceu há 6 meses, que vocês eram próximas. Mas não sei quem ela era. Sofia sorriu pensando na mãe. Ela era... resiliente. Forte de uma forma que eu só vinha a apreciar quando cresci. Tomou um gole de vinho. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Simplesmente foi embora um dia e nunca mais voltou. Minha mãe poderia ter desmoronado, mas não. Ela trabalhou 3 empregos por ano para me manter na escola, para garantir que eu tivesse oportunidades que ela nunca teve. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária. Era. Sofia sentiu os olhos arderem. Mesmo depois de 6 meses, a dor ainda era aguda. E no final, eu não consegui salvá-la. Mesmo com toda a minha formação médica, todo o meu conhecimento, eu não consegui. Você fez tudo o que podia, Ricardo falou com convicção. Mais do que a maioria faria. Racionalmente, eu sei disso, mas a culpa não é racional. Não, não é. Havia um entendimento em sua voz que fez Sofia lembrar de sua própria perda. Você ainda se culpa? Pela morte de Isabela? Ricardo ficou tenso por um momento, e Sofia pensou que havia ido longe demais. Mas então, ele respondeu, todos os dias, mesmo sabendo que não havia nada que eu pudesse ter feito, que foi um acidente aleatório. Ele girou o uísque em seu copo. Ela estava voltando de uma reunião sobre o casamento. Se eu tivesse ido com ela, se tivéssemos marcado em outro horário, se... Sofia completou suavemente. A gente se tortura com os sis, não é? Sim. Eles ficaram em silêncio por um momento. 2 sobreviventes de tragédias diferentes, unidos momentaneamente por aquele entendimento compartilhado de perda. Ela gostaria de você, Ricardo disse de repente. O quê? Isabela. Se tivesse conhecido você, gostaria. Ele olhou para Sofia com uma intensidade que ela não conseguia decifrar.
Ela sempre dizia que as melhores pessoas são as que sobrevivem ao pior e ainda conseguem ser gentis. Sofia sentiu algo se apertar em seu peito. Era a primeira vez que Ricardo falava sobre Isabela com ela de forma tão pessoal, e havia uma vulnerabilidade na confissão que a tocou profundamente. Obrigada, ela disse baixinho, por me contar isso. Ricardo apenas assentiu, voltando sua atenção para o copo quase vazio. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma náusea súbita. Correu para o banheiro e vomitou, agarrando-se à pia enquanto seu estômago revirava. Quando saiu, pálida e trêmula, Helena estava na porta com uma expressão preocupada. Querida, está bem? Te ouvi do corredor. Acho que foi algo que comi. Sofia limpou a boca com a toalha. Vai passar. Mas Helena tinha um brilho conhecedor nos olhos. Ou talvez seja outra coisa. Sofia congelou. É cedo demais, faz só uma semana. Os sintomas não aparecem tão rápido. Às vezes aparecem. Helena sorriu gentilmente. Minha filha soube que estava grávida, porque começou a ter náuseas matinais com 10 dias. Sofia sentou-se na cama, tonta tanto da náusea quanto da possibilidade. Seria possível? Tão rápido? Não vou pensar nisso ainda, ela decidiu. Mais uma semana até o teste. Não adianta especular antes. Mas ao longo dos dias seguintes, os sinais continuaram. Seios sensíveis, cansaço excessivo, aversão súbita a café, algo que ela sempre amou. Sofia tentou não se deixar animar muito, ciente de que sintomas psicossomáticos eram comuns quando se desejava ou temia tanto algo. Ricardo também notou as mudanças. Você não tomou café hoje de manhã, ele observou durante o café da manhã de quinta-feira. O cheiro me enjoou. Ele a estudou por um longo momento. Sofia? Não. Ela levantou a mão. Não vamos falar sobre isso até termos certeza. Posso estar apenas sugestiona, ou pode ser qualquer outra coisa. Certo. Mas ela via a expectativa cautelosa nos olhos dele, espelhando a sua própria. Naquela tarde, enquanto Sofia estava na biblioteca, seu telefone tocou. Era Mariana. Ei, estranha. Sumiu de novo. Desculpa, Mari. Tenho estado ocupada. Ocupada com o patrão bilionário misterioso. Havia provocação na voz da amiga. Vamos, Sofia. Preciso de detalhes. Vocês já... Você sabe. Sofia sentiu o rosto esquentar. Mari! Aham! Você ficou vermelha, eu ouvi pelo telefone. Então já rolou alguma coisa. É complicado. Complicado como? Vocês estão juntos ou não? Sofia respirou fundo. Ela havia pensado muito sobre a permissão de Ricardo para contar a verdade a alguém de confiança, e Mariana era a única pessoa no mundo em quem ela confiava completamente. Posso te encontrar? Pessoalmente? Preciso te contar algo importante, mas não pelo telefone. A mudança no tom de Sofia fez Mariana ficar séria instantaneamente. Claro. Quando e onde? Hoje à noite? Depois do seu plantão? Te encontro às 10 naquele café que a gente gosta perto do hospital. Quando Sofia chegou ao café naquela noite, Mariana já estava lá, 2 canecas de chocolate quente na mesa. O lugar estava quase vazio, apenas alguns clientes dispersos. Então, Mariana não perdeu tempo com preliminares. O que está acontecendo? Você está me assustando. Sofia tomou um gole do chocolate tentando organizar os pensamentos. Lembra que te disse que estava trabalhando como assistente pessoal de um empresário? Sim, eu menti. Quer dizer, não completamente, mas não contei a verdade toda. Mariana cruzou os braços esperando. Sofia respirou fundo e contou tudo. O contrato, a proposta de Ricardo, o acordo financeiro, o que estava tentando fazer. Enquanto falava, via a expressão de Mariana passar por vários estágios: confusão, choque, incredulidade e, finalmente, preocupação profunda. Quando terminou, houve um silêncio longo. Sofia, Mariana finalmente disse, você enlouqueceu completamente? Provavelmente. Isso não é piada, você concordou em ter um filho para um estranho em troca de dinheiro. Você entende o quão insano isso é? Eu sei como parece. Mas, Mari, eu estava afundando, sem perspectiva, sem saída. E ele não é má pessoa. É complicado, mas não é o monstro que você está imaginando. Não importa se ele é santo, Sofia. Você vai gerar uma criança e depois o quê? Entregar como se fosse uma encomenda. Não é assim.
Vou poder ter contato, fazer parte da vida da criança se quiser. E... Sofia hesitou. Acho que já estou grávida. Mariana arregalou os olhos. O quê? Ainda não tenho certeza. Mas os sinais... Mais alguns dias e faço o teste. Mariana passou as mãos pelo rosto, claramente tentando processar tudo. Meu Deus, Sofia, isso é tão... Ela parou. Então pegou a mão da amiga. Ok. Você já fez sua escolha. E eu sou sua amiga, então vou te apoiar. Mas preciso que prometa uma coisa. O quê? Que vai ser honesta comigo daqui pra frente. Sem mais mentiras, sem esconder as coisas. Se alguma coisa der errado, se ele te tratar mal, qualquer coisa, você me conta. Imediatamente. Prometo. E outra coisa, eu quero conhecer esse cara. Se você vai ter o filho dele, se vai fazer parte dessa loucura toda, eu preciso olhar nos olhos dele e ver se ele merece sua confiança. Sofia não tinha certeza de como Ricardo reagiria a isso, mas concordou. Vou falar com ele. Quando voltou para a cobertura tarde da noite, as luzes ainda estavam acesas. Ricardo estava no escritório, trabalhando mesmo naquele horário. Sofia bateu levemente na porta aberta. Ainda acordado? Ele olhou para cima, tirando os óculos de leitura que Sofia não sabia que ele usava. Tinha trabalho acumulado. Como foi o encontro com sua amiga? Contei a ela. Sobre nós, sobre o acordo. Ricardo se recostou na cadeira, estudando-a. Como ela reagiu? Como você esperaria? Choque, preocupação, chamou-me de louca. Sofia entrou no escritório. Mas depois, ela disse que me apoia. E ela quer conhecer você. Conhecer-me? Sim. Ela precisa ter certeza de que você não é um psicopata aproveitador que está me explorando. Ricardo sorriu de leve. Justo. Diga quando e onde. Sério? Você toparia? Sofia, se você confiou nessa pessoa o suficiente para contar a verdade, então ela é importante. E se é importante para você, então me importo com a opinião dela. Ele colocou os óculos de volta na mesa. Além disso, uma amiga que questiona e protege é exatamente o tipo de pessoa que quero que você tenha por perto. Sofia sentiu uma onda de gratidão e algo mais que não conseguia nomear. Obrigada. Agora vá dormir. Está exausta. Posso ver. Sofia concordou e subiu para seu quarto. Enquanto se preparava para dormir, pensou em como tudo havia mudado em questão de semanas. Ela tinha um teto seguro, roupas bonitas, comida boa. Mas mais que isso, tinha algo que não esperava. Uma conexão genuína começando a se formar com Ricardo. Não era amor. Ela sabia disso. Era cedo demais e, além do mais, o acordo entre eles não permitia esse tipo de complicação. Mas era respeito mútuo, talvez até o início de uma amizade. E por enquanto, pensou Sofia enquanto adormecia, isso era suficiente. Mais que suficiente. Sofia acordou na manhã do 14º dia com o coração disparado. Hoje era o dia em que finalmente poderia fazer o teste de gravidez com resultado confiável. Dr. Campos havia deixado 3 testes diferentes. Ele queria ter certeza absoluta. Eram 6 da manhã. A casa estava silenciosa, apenas o som distante do trânsito da cidade começando a acordar. Sofia pegou os testes no armário do banheiro com mãos trêmulas e seguiu as instruções meticulosamente. 3 minutos. Tinha que esperar 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos de sua vida. Sofia sentou-se na beirada da banheira, observando os 3 testes alinhados na pia de mármore. O banheiro luxuoso parecia claustrofóbico de repente, as paredes se fechando ao seu redor, enquanto ela esperava por respostas que mudariam tudo. Quando o temporizador do celular tocou, ela levantou-se lentamente. Caminhou até a pia, como se estivesse se aproximando de uma sentença. 2 linhas. Nos 3 testes. Claras, inconfundíveis. Positivo. Sofia segurou-se na pia, as pernas subitamente fracas. Estava grávida. Realmente grávida. Havia uma vida começando a se formar dentro dela naquele exato momento. Uma vida que ela havia concordado em criar, mas que de repente parecia real de uma forma que o contrato nunca conseguira transmitir. Uma batida suave na porta a fez pular. Sofia, a voz de Ricardo do outro lado. Está tudo bem? Te ouvi acordar cedo. Ela olhou para os testes, para a porta, então de volta para os testes. Respirou fundo. Pode entrar. Ricardo abriu a porta, ainda vestindo roupas de dormir,
calça de moletom e uma camiseta simples. Seu cabelo estava desalinhado e havia uma vulnerabilidade em vê-lo assim, sem a armadura do terno e da postura empresarial impecável. Ele viu os testes imediatamente. Seus olhos foram direto para eles e Sofia viu quando ele entendeu o significado das duas linhas. Todo o seu corpo ficou tenso. É positivo? Sua voz estava estranhamente rouca. Sim, os 3. Ricardo caminhou lentamente até a pia, como se estivesse em transe. Pegou um dos testes com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Ficou olhando para ele por um longo momento, sem dizer nada. Ricardo, Sofia chamou, preocupada com o silêncio. Quando ele finalmente olhou para ela, havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que ele não tentou esconder ou limpar. Vai ter um bebê, ele disse, e sua voz quebrou levemente. Vamos ter um bebê. Sofia assentiu, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Sim, vamos. De repente, Ricardo a puxou para um abraço. Não um abraço calculado ou cortês, mas um abraço desesperado, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. Sofia correspondeu agarrando-se a ele com a mesma intensidade, e eles ficaram ali, 2 estranhos que haviam criado uma vida juntos, segurando um ao outro enquanto a realidade se instalava. Obrigado, Ricardo sussurrou contra seu cabelo. Obrigado por fazer isso. Estamos nisso juntos, Sofia respondeu. Lembra? Quando finalmente se separaram, ambos limparam os rostos com certo constrangimento pela demonstração emocional. Ricardo pegou os 3 testes e os alinhou cuidadosamente na pia novamente, como se precisasse da confirmação visual. Vou ligar para Dr. Campos. Ele vai querer fazer exames de sangue para confirmar os níveis hormonais e agendar a primeira ultrassom. Ele estava voltando ao modo prático, mas Sofia notou que suas mãos ainda tremiam levemente. Ricardo, sim? Você está feliz? Ele olhou para ela com aqueles olhos cor de mel que Sofia havia aprendido a ler nas últimas semanas. Aterrorizado, mas sim, feliz também. Uma pausa. E você? Sofia pensou sobre isso honestamente. A mesma coisa, aterrorizada e feliz ao mesmo tempo. Então estamos empatados. Eles sorriram um para o outro, um momento de entendimento compartilhado, que estava se tornando cada vez mais comum entre eles. Dr. Campos chegou antes do meio-dia, trazendo equipamento para a coleta de sangue e uma expressão animada. Parabéns. Ele cumprimentou Sofia com um aperto de mão caloroso. Primeira tentativa bem-sucedida é sempre um bom sinal. Os exames de sangue confirmaram o que os testes já haviam mostrado. Sofia estava com aproximadamente 3 semanas de gestação. Tudo indicava uma gravidez saudável até o momento. A primeira ultrassom seria agendada para dali a 3 semanas, quando já seria possível visualizar o embrião e ouvir os batimentos cardíacos. Por enquanto, recomendo repouso moderado. Nada de exercícios intensos ou carregar peso. Vitaminas pré-natais, que já vou prescrever. E 0 álcool, obviamente. Dr. Campos fez algumas anotações. O primeiro trimestre é o mais delicado. Qualquer sangramento, dor forte ou sintoma preocupante, me ligue imediatamente. Depois que o médico saiu, Sofia encontrou Ricardo no escritório. Ele estava ao telefone, mas fez sinal para ela entrar. Ela captou fragmentos da conversa. Algo sobre reorganizar reuniões, cancelar uma viagem de negócios. Quando desligou, ela perguntou: está cancelando compromissos? Alguns. Nas próximas semanas quero estar mais presente, caso você precise de alguma coisa. Ricardo, não precisa fazer isso. Eu sei que seu trabalho é importante. Isso também é importante. Ele falou com firmeza. Mais importante, na verdade. Sofia sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Era consideração, cuidado, coisas que o contrato não exigia, mas que ele estava oferecendo mesmo assim. Precisamos contar a alguém? Ela perguntou. Sua família? Minha família saberá quando for necessário. Por enquanto, quanto menos pessoas souberem, melhor. Ele fez uma pausa. Mas sua amiga Mariana? Acho que ela deveria saber. E ainda quero conhecê-la como prometido. Que tal jantar aqui amanhã à noite? Perfeito. Na manhã seguinte, Sofia ligou para Mariana. Preciso te contar uma coisa, pessoalmente. Meu Deus, Sofia, você está me assustando de novo. Não é nada ruim, só importante. E Ricardo quer te conhecer.
Pode vir jantar aqui hoje à noite? Houve uma pausa. Aqui sendo a cobertura de luxo do bilionário? Sim. Ok. Mas se ele for um idiota, eu saio e te levo comigo à força. Sofia riu. Anotado. Mariana chegou pontualmente às 8 da noite, vestindo uma roupa casual, mas arrumada, claramente nervosa. Sofia a recebeu na porta e a abraçou com força. Obrigada por vir. Você é minha melhor amiga, claro que vim. Mariana olhou ao redor do hall de entrada, os olhos arregalados. Caramba, Sofia, isso aqui é... Uau! Eu sei. Também fiquei assim no começo. Ricardo apareceu da sala de estar, vestindo jeans e uma camisa casual. Sofia havia sugerido que ele não usasse terno para não intimidar Mariana. Ele estendeu a mão com um sorriso educado. Mariana, prazer em conhecê-la finalmente. Sofia fala muito sobre você. Mariana apertou a mão dele, avaliando-o com olhos críticos. Senhor Almeida. Ricardo, por favor. Qualquer amiga da Sofia é bem-vinda aqui. Venham. Helena preparou um jantar especial. O jantar começou tenso. Mariana fazia perguntas diretas, quase interrogatórias, sobre as intenções de Ricardo, sobre o contrato, sobre o que aconteceria com Sofia e a criança. Para crédito dele, Ricardo respondeu todas honestamente, sem se ofender com a natureza protetora das questões. E se Sofia quiser ficar com o bebê? Mariana perguntou em determinado momento. Se ela se apegar e não conseguir entregar a criança, o contrato prevê visitação regular e participação na vida da criança. Ricardo olhou para Sofia. Mas além disso, eu nunca forçaria uma separação traumática. Se Sofia quiser estar mais presente, negociaremos. Negociaremos, Mariana repetiu. Você fala dessa criança como se fosse um contrato corporativo. Porque legalmente é. Ricardo não recuou. Mas isso não significa que não me importo com o bem-estar emocional de todos envolvidos, especialmente da criança. E de Sofia? Você se importa com o bem-estar emocional dela? Ricardo olhou para Sofia por um longo momento antes de responder. Sim, mais do que imaginei que me importaria quando isso começou. A honestidade da resposta pareceu desarmar Mariana um pouco. Ela se recostou na cadeira, estudando ambos. Ok. Vou ser honesta também. Acho que isso tudo é maluco. Acho que vocês estão brincando com fogo. Mas... Ela olhou para Sofia. Você parece mais feliz do que vi em anos. Mesmo com toda essa loucura, você parece... viva. Então eu vou apoiar. Mas Ricardo... Ela se virou para ele. Se você machucar minha amiga, bilionário ou não, você vai ter problemas comigo. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno. Entendido. E aprecio que ela tenha alguém tão feroz ao lado dela. O resto do jantar fluiu mais naturalmente. Mariana relaxou e até riu de algumas piadas de Ricardo. Quando Sofia finalmente contou sobre a gravidez confirmada, Mariana ficou em silêncio por um momento, processando, antes de se levantar e abraçar a amiga com força. Você vai ser mãe, ela sussurrou. Meu Deus, Sofia, você vai ser mãe. E de repente, aquilo se tornou real de uma forma que não havia sido antes. Não apenas grávida, não apenas gerando uma criança para entregar, mas mãe. Mesmo que compartilhada, mesmo que complicada, ela seria mãe. Quando Mariana foi embora mais tarde naquela noite, depois de fazer Sofia prometer 1000 vezes que ligaria, se precisasse de qualquer coisa, Ricardo e Sofia ficaram sozinhos na sala. Ela é intensa, Ricardo comentou. Ela é protetora, sempre foi. Você tem sorte de ter alguém assim. Tenho. Ricardo se serviu de um uísque, só um, pequeno, e ficou olhando pela janela para a cidade. Sofia, Ele começou. Então parou. O quê? Quero mudar algo no contrato. Se você concordar. Sofia sentiu o coração acelerar. Que tipo de mudança? Sobre a visitação. Sobre seu papel na vida da criança. Ele se virou para encará-la. Não quero que seja a tia próxima. Quero que seja mãe. De verdade. Compartilhando responsabilidades, decisões, tudo. Sofia sentou-se lentamente, tentando processar. Mas o acordo... O acordo foi feito antes de eu conhecer você. Antes de entender o tipo de pessoa que você é. Ricardo caminhou até onde ela estava sentada. Essa criança vai ter sorte de ter você como mãe, Sofia. E eu seria idiota de privar ela disso por causa de um contrato frio que fiz
quando estava tentando manter distância emocional de tudo. Ricardo, isso muda tudo. A guarda compartilhada, as decisões. Eu sei. E ainda assim é o que quero. O que acho que é certo. Ele fez uma pausa. Claro, se você quiser. Não vou forçar isso em você. Sofia pensou em sua própria infância, crescendo sem pai, com uma mãe que trabalhava demais e estava sempre exausta. Pensou na possibilidade de dar a essa criança algo melhor. 2 pais presentes, mesmo que sua relação fosse não convencional. Sim, ela disse finalmente. Sim, eu quero isso. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi transformador. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Obrigado. Vou providenciar as mudanças no contrato amanhã mesmo. Ricardo? Sim? O que está acontecendo aqui entre nós? Sofia precisava perguntar. E isso não era parte do plano. Ele apertou suas mãos gentilmente. Não, não era. Mas os melhores planos são aqueles flexíveis o suficiente para se adaptar quando a realidade se mostra diferente do esperado. Isso é filosofia corporativa. É experiência de vida. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Havia algo se formando entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que estava lá mesmo assim, inegável. Sofia não sabia o que o futuro traria. Não sabia se o que estava crescendo entre ela e Ricardo era apenas amizade, parceria ou algo mais complicado. Mas sabia com certeza absoluta que não estava mais sozinha. E por enquanto, isso era tudo o que precisava saber. 3 meses depois, Sofia estava no hospital para sua ultrassom de 2º trimestre, deitada na maca enquanto a técnica espalhava o gel frio em sua barriga já arredondada. Ricardo estava ao seu lado, segurando sua mão com uma intensidade que demonstrava o quanto aquele momento significava para ele. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa. O 1º trimestre trouxe náuseas intensas que deixavam Sofia prostrada pela manhã. Ricardo surpreendeu-a ficando em casa nesses dias, trazendo torradas e chá de gengibre, trabalhando do quarto ao lado caso ela precisasse de algo. A barriga começou a aparecer na 10ª semana. Sofia lembrava-se do dia em que, ao se olhar no espelho, viu pela primeira vez a pequena curvatura, onde antes tudo era plano. Chorou por 20 minutos sem conseguir explicar exatamente por quê. E Ricardo? Ricardo havia mudado de formas que nenhum deles previra. Ele ainda trabalhava longas horas, ainda era o empresário implacável nos negócios. Mas em casa, com ela, era diferente. Atencioso sem ser sufocante, presente sem ser invasivo. Eles jantavam juntos todas as noites que ele estava na cidade, conversando sobre tudo: livros, política, infância, sonhos, medos. Dormiam em quartos separados, mantendo aquela linha clara que o contrato estabelecera. Mas às vezes, tarde da noite, Sofia acordava e encontrava uma mensagem dele, perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo. E às vezes, ela respondia e conversavam por mensagem até o sono vir. Olhem aqui, a técnica disse, interrompendo os pensamentos de Sofia. Vamos descobrir o sexo agora, se quiserem saber. Sofia olhou para Ricardo. Quer saber? Você decide. Juntos. Decidimos juntos. Ele sorriu e concordou com a cabeça. Queremos saber. A técnica moveu o transdutor, focando em uma área específica. Parabéns. É um menino. Um menino. Sofia viu Ricardo fechar os olhos, a emoção claramente o dominando. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto que ele não tentou esconder. Um menino, ele repetiu a voz embargada. A técnica discretamente saiu da sala por um momento, dando-lhes privacidade. Ricardo inclinou-se e beijou a testa de Sofia, um gesto que havia se tornado comum entre eles, mas que ainda fazia o coração dela acelerar. Obrigado, ele sussurrou, por me dar isso, por dar essa chance a ele. Para de me agradecer. Sofia limpou as lágrimas do rosto dele com o polegar. Nós fizemos isso, juntos. Quando voltaram para casa naquela tarde, encontraram Helena aguardando ansiosamente na sala. E então? Ela perguntou, incapaz de esconder a expectativa. Menino? Sofia anunciou com um sorriso. Helena gritou de alegria e correu para abraçá-los. Sabia! Eu sabia que seria menino. Oh, isso é maravilhoso! Naquela noite,
Enquanto jantavam, Ricardo estava incomumente pensativo. Precisamos pensar em um nome, ele disse de repente. Já tem alguma ideia? Algumas, mas quero que seja algo que ambos aprovemos. Ele fez uma pausa. Meu avô se chamava Gabriel. Ele foi a única figura paterna estável que tive. Significaria muito para mim. Gabriel, Sofia testou o nome. Gabriel Almeida. Gabriel Almeida Mendes, Ricardo corrigiu. Seu sobrenome também. Mudança no contrato, lembra? Sofia sentiu aquele aperto familiar no peito. Aquela sensação que aparecia cada vez mais quando Ricardo fazia algo inesperadamente gentil. Gabriel Almeida Mendes, ela repetiu sorrindo. É perfeito. Os dias se transformaram em semanas. A barriga de Sofia crescia, e com ela, a realidade da paternidade iminente. Ricardo começou a transformar um dos quartos extras em berçário, insistindo em participar pessoalmente de cada decisão. Cores, móveis, decoração, tudo era discutido e decidido em conjunto. Isso é demais? Ricardo perguntou uma noite, mostrando um carrinho de bebê que custava mais que um carro usado. Um pouco, Sofia admitiu, mas você é você. Então vamos com o carrinho ridiculamente caro. Ele riu e a puxou para um abraço lateral, sua mão repousando protetoramente sobre a barriga dela. Senti isso, Sofia disse de repente. Ele chutou. Ricardo congelou, então moveu a mão lentamente. Isso foi um chute. Ele está chutando. A expressão de maravilhamento puro no rosto de Ricardo era algo que Sofia sabia que nunca esqueceria. Ele se ajoelhou e colocou as duas mãos na barriga dela, esperando por outro movimento. Oi, Gabriel. Ele sussurrou para a barriga. Sou eu, seu pai. Não posso esperar para te conhecer. Sofia passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo algo profundo e assustador se formando em seu peito. Algo que ia muito além de parceria ou amizade. Ela estava se apaixonando por Ricardo Almeida. A percepção a atingiu como um raio. Não era mais apenas respeito ou gratidão. Era amor. Complicado, inconveniente, completamente não planejado, mas inegável. E ela não tinha ideia do que fazer com isso. 2 semanas depois, Sofia foi pega de surpresa quando Ricardo chegou em casa no meio do dia, com uma expressão séria. Precisamos conversar. O coração de Sofia despencou. Aquele tom, aquela expressão, algo estava errado. O que aconteceu? Ricardo sentou-se ao lado dela no sofá, pegando suas mãos. Minha família descobriu. Sobre você, sobre o bebê, um dos primos contratou um investigador particular. E estão furiosos, chamando isso de escândalo, dizendo que vou envergonhar o nome da família. Ele apertou as mãos dela. Vão tentar contestar meu direito à herança, alegar que isso vai contra as cláusulas morais do testamento. Meu Deus. Ricardo, eu sinto muito. Eu não. Ele interrompeu firmemente. Não se desculpe. Não se atreva a se desculpar. Eles que vivam no século XIX, se quiserem. Eu fiz minha escolha, e não me arrependo de nada. Mas a empresa... Que se dane a empresa. A veemência em sua voz a surpreendeu. Passei anos construindo aquele império, sacrificando tudo por ele. E para quê? Para impressionar pessoas que nunca me aceitaram realmente? Para seguir regras arcaicas de uma família que valoriza mais o sobrenome que as pessoas que o carregam? Ricardo, você não pode estar falando sério. Ele se levantou e começou a andar pela sala, claramente agitado. E sabe o que percebi nesses últimos meses, Sofia? Que pela primeira vez em 5 anos, desde que Isabela morreu, eu me sinto vivo. Acordo de manhã e tenho algo para esperar além de reuniões e lucros. Volto para casa porque quero, não apenas porque preciso dormir em algum lugar. Sofia ficou em silêncio, processando. E você... Ele parou na frente dela. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Não apenas porque está carregando meu filho, mas porque você é você. Forte, gentil, engraçada, teimosa. Você me fez lembrar como é sentir algo além de vazio. Ricardo, estou apaixonado por você. Ele disse simplesmente. Sei que não era parte do plano. Sei que complica tudo, mas não consigo mais fingir que isso é apenas um acordo entre nós. Sofia sentiu as lágrimas começarem a cair. Você não pode estar falando sério. Nós temos um contrato, regras. Você disse que não queria complicações emocionais.
Então queime o maldito contrato. Ricardo se ajoelhou na frente dela. Sofia, eu sei que isso assusta. Assusta você, assusta a mim. Mas e se tentássemos? De verdade. Não como um acordo de negócios, mas como duas pessoas que estão criando uma vida juntas e que talvez, só talvez, possam criar uma vida juntas também. Eu não... Sofia estava tremendo. Ricardo, e se der errado? E se nos machucarmos? E Gabriel? Gabriel terá 2 pais que o amam. Isso não muda. Não importa o que aconteça entre nós. Ele limpou as lágrimas do rosto dela. Mas eu acredito que não vai dar errado. Acredito que podemos construir algo real aqui. Por quê? Porque quando estou com você, eu consigo imaginar um futuro que não é apenas funcional, mas feliz. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Porque ele sorriu através das próprias lágrimas. Porque nesses últimos meses, você se tornou meu lar. Sofia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Todos os muros que havia construído, toda a distância emocional que tentara manter, desmoronaram de uma vez. Eu também, ela admitiu finalmente. Estou apaixonada por você também. E tenho tanto medo. Ricardo a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela chorava. Podemos ter medo juntos, mas vamos tentar mesmo assim? Sofia se afastou para olhar nos olhos dele. Aqueles olhos cor-de-mel que haviam se tornado tão familiares, tão queridos. Sim, vamos tentar. E ali naquela sala com vista para São Paulo, com o filho deles crescendo entre eles, Ricardo beijou Sofia, não como fizera na primeira vez, tentativo e cauteloso, mas como um homem beijando a mulher que amava, sem medo, sem reservas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então, Sofia disse, o que fazemos agora? Agora? Ricardo segurou seu rosto entre as mãos. Agora vivemos. Preparamos para a chegada do Gabriel. Lidamos com minha família impossível. Construímos uma vida juntos, um dia de cada vez. Parece assustador, parece perfeito. E de alguma forma era. Nada sobre como eles chegaram ali fazia sentido. Um contrato frio havia se transformado em algo quente e real. Mas talvez, Sofia pensou, os melhores amores não seguissem roteiros previsíveis. Talvez os melhores amores fossem aqueles que te pegavam de surpresa, te forçavam a ser corajosa e te mostravam que, às vezes, o caminho errado te leva exatamente onde você precisava estar. 3 meses depois, Gabriel Almeida Mendes nasceu em uma manhã chuvosa de junho, pesando 3,5 kg, e com um par de pulmões que rapidamente deixou claro que herdara a teimosia de ambos os pais. Ricardo chorou quando o pegou pela primeira vez, e Sofia captou aquele momento em sua mente para sempre. O empresário implacável, completamente desarmado pelo bebê minúsculo em seus braços. Oi, campeão, ele sussurrou. Finalmente te conheço. Mariana estava lá também junto com Helena, ambas chorando de alegria. A família de Ricardo estava notavelmente ausente, mas Ricardo deixou claro que não se importava. Ele tinha sua própria família agora. Naquela noite, quando os visitantes foram embora e era apenas os 3, Sofia, Ricardo e Gabriel, eles se acomodaram no quarto do hospital. Gabriel dormia no berço ao lado da cama e Ricardo estava sentado na beirada, segurando a mão de Sofia. Então, ela disse, exausta, mas radiante. Conseguimos. Conseguimos. Ricardo beijou sua mão. E agora vem a parte fácil. Fácil? Sofia riu. Criar um bebê? Criar um bebê com você. Ele corrigiu. Isso torna tudo mais fácil. Sofia puxou-o para mais perto, e eles ficaram assim por um longo momento, observando Gabriel dormir. Aquela pequena vida que havia começado como uma transação e terminara unindo 2 almas que precisavam uma da outra mais do que jamais imaginaram. O caminho até ali havia sido tortuoso, complicado, nada convencional. Mas olhando para Ricardo, para Gabriel, para a família improvável que haviam construído, Sofia não mudaria nada. Às vezes, pensou ela enquanto adormecia, os finais felizes não vêm em pacotes perfeitos com laços bonitos. Às vezes eles vêm disfarçados de contratos impossíveis e propostas insanas. Mas quando chegam, são mais reais e preciosos do que qualquer conto de fadas poderia ser. E isso Sofia sabia agora, era mais que suficiente, era tudo.